Como de costume, já pega a água, deixa aí do lado. Isso aqui interfere também na imunidade. Ó, então já começa aí colocando em prática. Deixa eu enviar aqui pro pessoal, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos que vamos, pessoal. Bora lá, ó. Nessa época de pandemia, a gente não pode deixar de falar, né, de comentar sobre a questão da imunidade. A gente tem visto tantas pessoas serem acometidas aí pelo vírus, tantas sequelas aparecendo, pessoas sendo internadas, passando aí meses depois com algum tipo de consequência, tendo que fazer fisioterapia, tendo que fazer uma reabilitação por conta da sequela mesmo que o vírus causou. Então a gente não pode deixar de falar sobre a questão da imunidade, que é muito importante. Como eu citei no começo, se as pessoas soubessem a importância que a imunidade tem na nossa vida, a importância que ela tem tanto de prevenir doenças, como de evitar que os sintomas das doenças já instaladas sejam maiores, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui também, elas iam dar um pouco mais de atenção sobre isso. Então, ó, será que é possível, através do exercício, através da mudança de hábitos, a gente conseguir melhorar a nossa imunidade, né? Aumentar a nossa imunidade? Será que é possível? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, uma das perguntas que eu vou responder. Então, bora lá, ó. Primeira coisa que vocês precisam saber é: existe uma relação direta entre imunidade e o seu nível de atividade física. Se você é uma pessoa ativa, e quando eu digo ativa, entenda por você se exercitar frequentemente. Todo dia você faz alguma coisa que de uma certa maneira faça o seu corpo se movimentar. Você não é aquela pessoa sedentária, que passa muito tempo sentada, ou que faz um movimento ou outro ao longo do dia. Então, o seu nível de atividade física tem uma relação direta com a sua imunidade. Muitos estudos já feitos aí com milhares de pessoas mostram que quando você é uma pessoa que se exercita com frequência, você cria mecanismos no seu corpo que fazem com que ele se defenda com mais facilidade, que ele fique mais forte contra qualquer agressor que invada o seu corpo. E aí, nesse caso, a gente pode falar sobre vírus, sobre bactérias, sobre diversos tipos de vírus, diversos tipos de agressores que a gente pode ter aí. Só que uma coisa a se falar também é que nem sempre o fato de você fazer muito exercício reflete em você ter uma imunidade ainda mais elevada. Por exemplo, ó, estudos feitos com algumas pessoas mostraram que quando você tem um treino muito volumoso, e quando eu digo volumoso, eu quero dizer que ele demora muito para ser feito. Aí, normalmente, treinos maiores do que 1 hora. Treinos muito longos, eles tendem a abaixar a imunidade. Por quê? Porque existe uma questão hormonal envolvida. Eu não vou me aprofundar muito nisso, eu vou falar de maneira mais superficial, porque não é o foco. Mas existe um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio que tem funções muito importantes no nosso corpo, dentre elas, ajudar na imunidade. Porém, se o cortisol está em excesso, através de estresse, através de exercício em excesso, ele acaba fazendo o efeito oposto, ele diminui o sistema imunológico. Então, se você é aquela pessoa que adora passar tempo na academia, faz aqueles treinos longos, 1 hora, 1 hora e 30, 2 horas, eu sinto te dizer que isso provavelmente está prejudicando a sua imunidade.
O ideal é que você reduza um pouco esse treino. Você faça treinos mais curtos, só que foque um pouco mais na intensidade. Treinos aeróbicos também costumam abaixar muito a imunidade. Por exemplo, caminhada é um exercício aeróbico? É um exercício aeróbico. Só que, como vocês me veem falar aqui, não tem uma intensidade elevada. Então não é algo que vai te prejudicar. Se você gosta de fazer sua caminhada, aí 30, 40 minutos por dia, com o objetivo talvez de relaxar, de movimentar o corpo, tudo bem. Quando eu digo aeróbico, são aqueles treinos um pouco mais longos, que a pessoa passa muito tempo na esteira, passa fazendo aquelas aulas de spinning, aquela coisa que é de dança, que é muito dinâmica e que costuma demorar um pouco mais de tempo. Treinos aeróbicos também tendem a diminuir a imunidade, quando comparados com treino de musculação. Por quê? Porque envolve também a questão hormonal, que eu citei agora há pouco, a questão do cortisol. Quando o treino é muito longo, e quando o treino aeróbico é muito longo, libera muito oxigênio. E o oxigênio, quando ele está em excesso, né, quando ele está além da conta, ele se torna de uma certa maneira tóxico para o nosso corpo, por conta dos radicais livres. E isso é prejudicial também. Então, qual que seria assim o ideal? Novamente, foca em treinos mais curtos, aeróbico não de longa duração. Faz aqueles hits, faz um 20, 25 minutos dentro da sua capacidade, não precisa se matar. Porque você mantendo ali num nível de moderado a alto, é o que vai permitir o seu corpo se fortalecer, se tornar mais forte e ficar mais resistente às doenças e aos vírus que a gente tem hoje em dia aí, que podem acabar prejudicando nossa saúde. Bem, outra coisa a se falar, a questão do descanso. Tá dando calor aqui, vou tirar essa blusa. Como eu citei agora há pouco, tudo que é em excesso acaba fazendo mal e o exercício não é diferente. Então vamos lá, a questão do descanso. Quando eu treino todos os dias, eu tenho um determinado estímulo nos meus músculos e no meu sistema imunológico. Só que se esse treino ele for dividido de maneira certa, por exemplo, se um dia eu faço um pouco de aeróbico, no outro dia eu faço um treino de membro inferior, aí no outro eu faço um membro superior, eu vou dando estímulos constantes, mas um pouco menores, ao longo da semana, e isso fortalece meus músculos, fortalece o meu sistema imunológico, porque ele está dividido de uma maneira que eu consigo descansar ao longo da semana parte do meu corpo, para que ela se recupere. Só que se eu faço sempre as mesmas coisas, se eu foco muito em fazer aeróbico todo dia, aí eu faço um treino de membro inferior de manhã, aí eu quero ir de novo fazer um treino à tarde, acaba se tornando muita coisa, entende? E isso acaba prejudicando a nossa imunidade. Da mesma forma, em relação ao sono, que é o outro tipo de descanso. Eu já fiz uma outra live aqui, onde eu expliquei a importância do sono, que é durante o sono que o nosso corpo ele se recupera de todo o nosso dia. As células se recuperam, os hormônios eles acabam atuando um pouco mais para reparar todo o nosso corpo e o sistema imunológico também está envolvido. Existe um estudo que foi feito, não me lembro quando, que eles colocaram os pacientes lá, né, as pessoas que participaram do estudo, sobre privação do sono. Se eu não me engano, ficaram 3 dias com os eletrodos aqui num aparelho, e sempre que eles começavam a pegar no sono, eles davam um pequeno choque na pessoa para ela dar uma despertada. Nada assim exagerado, mas o suficiente para ela despertar. E eles fizeram isso durante 3 dias seguidos. E é incrível.
a capacidade cognitiva, a sua função cerebral e várias outras funções do seu corpo começa a declinar de uma maneira incrível. É lógico que a gente não vai viver sobre privação desse mesmo jeito, não vai ter alguém dando choque ali na gente. Ou será que vai? O choque é só uma metáfora que a gente pode usar para os problemas da nossa vida. Você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e ficar pensando sobre todo o seu dia. Nossa, eu não fiz aquilo. Nossa, eu preciso fazer aquilo. Nossa, e se acontecer aquilo? Não, mas eu preciso fazer isso e aquilo. Você não consegue relaxar, entende? Então, de uma certa maneira, é um choque que fica ali impedindo que você relaxe. E quando você dorme, você muitas vezes não consegue alcançar aquele sono profundo, que é o sono REM, que chama, né? Que é o sono mais reparador que a gente tem. Então muitas pessoas ficam a noite inteira dando pequenos momentos de sono mesmo, sabe? Dorme, aí passa um ciclo de 1 ou 2 horas, aí ela acorda um pouquinho, aí dorme de novo. Então não consegue ficar no sono profundo um tempo maior. Isso, no longo prazo, prejudica muito a nossa imunidade, a nossa saúde, cria um ambiente favorável para que doenças se instalem com mais facilidade. É clássico, quem está se sentindo cansada por falta de sono, pega resfriado muito mais frequente, gripe também, demora para sair desses resfriados. Então é uma coisa que também merece a nossa atenção. Buscar estratégias para melhorar o nosso sono. Não é o foco dessa live de hoje. Em um outro momento, eu pego assim algumas estratégias que vão te ajudar a ter um sono melhor, mais reparador, mais tranquilo e que vai fortalecer a sua imunidade. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Ó, isso aqui é interessante, ó. Vocês sabiam que o exercício é comprovado, já foram feitos estudos a rodo em relação a isso, que ele é remédio para mais de 26 doenças? Escreve aqui para mim, ó, se você já imaginou que o exercício ele poderia ser um remédio para tantas doenças que a gente tem hoje em dia. Você já imaginou? Escreve aqui para eu saber se você tem ideia do benefício que o exercício pode fazer na sua vida. O exercício regular, lembrem-se disso. Eu vou citar aqui algumas doenças, por exemplo, ó, diabetes tipo 2, né, que é adquirido ao longo do tempo, colesterol elevado, hipertensão, a pressão alta, câncer, doenças do coração, hérnia de disco e várias outras doenças. Então, ao invés de você ir no médico e te passar um remédio, um medicamento para você tomar, que vai te fazer gastar dinheiro e ter efeitos colaterais em conjunto com aquele remédio, que normalmente a maioria dos remédios trazem efeitos colaterais, ele melhora uma coisa, mas aí acaba criando um outro problema. Aí você tem que tomar um outro remédio para curar aquele problema que o primeiro remédio causou. Quando eu trabalhava aqui numa clínica de fisioterapia, eu atendi muitos pacientes que viviam com dor. Era dor de coluna, dor no joelho, pescoço, tensão muscular. E eu percebi que alguns deles viviam à base de remédio. Eles iam no médico, e aí eu digo aqui que muitos médicos estão despreparados. Por quê? Porque eles só indicam medicamento. A pessoa vai lá, o cara nem avalia direito, ele pega a guia, escreve lá o remédio que a pessoa tem que tomar, entrega para a pessoa e pronto. A pessoa, o cara nem avaliou direito, ele só pegou, escreveu o que a pessoa precisa tomar e entrega para ela na farmácia. Aí o que acontece? A pessoa vai na farmácia, compra um remédio, beleza. Toma um remédio durante 3 semanas. Aí começa a ter tontura ou algum outro efeito colateral. Começa a boca seca, por exemplo.
Aí a pessoa volta no médico. Aí ele vai falar, para esse efeito, faz isso aqui, ó, toma esse remédio aqui, ó, que vai curar a boca seca. Aí a pessoa volta e fica num ciclo infinito. É um remédio atrás do outro para curar um problema que o outro causou, entende? Aí a pessoa gasta um monte de dinheiro, porque esses medicamentos não são baratos, e fica tomando ao longo do tempo. E não faz o que tem que fazer, que é exercício e alimentação. Sério, 90% das doenças seriam tratadas, curadas, se você mudasse os seus hábitos. Principalmente em relação a exercício e alimentação. É só você pensar assim, ó, seu corpo é tipo uma máquina. Pensa, se você não movimenta, se você não faz revisão, se você não põe um molhinho, se você não leva na concessionária, troca o pneu, como vai ficar seu carro? Vai ficar bom? Não vai. Se você põe gasolina adulterada ao longo do tempo, o que vai acontecer? Ele vai andar normalmente? Não vai. Então por que você acha que com seu corpo é diferente? Não é. Coloca combustível de qualidade, alimento de qualidade, comida de verdade. Faça revisões constantes, né? Faz exercício, faz alongamento, relaxamento, o conjunto completo, porque tudo isso vai te permitir ter uma vida com mais qualidade, sofrendo menos problemas, criando um ambiente menos propício para que as doenças apareçam. E uma dica que eu te dou, quando você for no médico, por qualquer motivo, desconfie se ele não te avaliar em nada e só te passar um remédio. Desconfie. Procure outra opinião, não sei, faça alguma outra coisa, mas não vá naquele da pessoa que só te indica um remédio, porque remédio não cura nada. Remédio é paliativo. Remédio é para tratar sintoma. Você precisa ir na causa do problema. E normalmente as causas estão lá no fundo, que são hábitos. Os hábitos que você tem hoje causaram aqueles sintomas que você tem, que você desenvolveu. O remédio ele pode até ser usado. Não sou médico, vai depender do caso. Mas você usar um tratamento inteiro à base de remédio, isso eu com certeza digo que não está certo. Foca no básico, no principal. Exercício, se movimenta mais e se alimenta melhor. Que com certeza o resto vai vir sendo acrescentado junto. Hora da água, vamos tomar uma aguinha aqui. O que o pessoal falou aqui, ó? É remédio pra vida, isso, Lília. Ó meu amor aqui, ó. Dulcileia Coelho. Sim, sou prova disso. É isso mesmo, Dulcileia. Essa questão do remédio é uma coisa muito doida. Diabetes. Diabetes é uma coisa que muita gente desenvolve ao longo do tempo. Sabe por quê? Mais de 50% da população mundial está acima do peso. A gente tem, eu não sei de cabeça agora, mas a gente tem o quê? Sei lá, 4 bilhões de pessoas no mundo? 5 bilhões? Não lembro de cabeça. Imagina metade desse povo acima do peso, com gordura em excesso. Eu não sei se você sabe, mas a gordura, quando ela está em excesso no corpo, ela é inflamatória. Sabe quando o médico fala para você tomar um remédio, um anti-inflamatório? Porque existe uma inflamação no seu corpo, certo? A gordura em excesso, ela é inflamatória. Ou seja, você está vivendo em um ambiente inflamatório e que é propício a desenvolver mais doenças. É propício as doenças chegarem lá com mais facilidade e se instalarem lá, do que se você não fosse uma pessoa com excesso de gordura. Isso é um dado muito doido, porque a cada ano que passa, investe-se mais em saúde, em tecnologia, em tanta coisa, mas curiosamente,
as estatísticas de sobrepeso aumentam cada vez mais. Não é doido isso? Cada vez mais eu invisto em saúde, eu crio faculdade, eu faço hospital e cada vez mais tem gente acima do peso. Por que será? Você consegue imaginar por que que tem tanta gente assim, mesmo com tanta coisa hoje em dia disponível? Aplicativo para você usar celular, para fazer exercício. Nutricionista fácil na internet para consulta. Você faz um treino aí online com um personal à distância. Então tem muita facilidade. Mas por que que tanta gente continua fazendo parte das estatísticas? Porque entra no que eu falei agora há pouco. Hábitos. Os seus hábitos. Assim, pensa genética. Dizem que a genética é a responsável por tudo que acontece em sua vida. E eu concordo em partes. Porque você tem sim uma predisposição para muitas coisas. Se você tem uma família com pessoas que tiveram doenças do coração, você tem uma predisposição para ter doença do coração. Se sua família inteira tem diabetes, você tem uma predisposição para diabetes e assim para qualquer doença. Só que uma coisa que muita gente não fala é que a genética, ela é só uma predisposição, mas ela não é o seu destino. Porque o que aperta o gatilho mesmo, o que faz desenvolver aquilo na sua vida, são os seus hábitos. Será que, reflete comigo, você dentro de uma família cheia com pessoas de diabetes, olha para os hábitos deles. Será que são bons hábitos? Será que são pessoas que se exercitam com frequência, que se alimentam corretamente? Será? Será que se você tomar o caminho contrário e se tornar uma pessoa ativa, que se cuida, será que você vai desenvolver? A verdade é que as chances diminuem e muito. Então, genética é um componente importante? Sim, muito importante. Ela vai te dizer aonde você pode chegar se você não tomar cuidado. Mas não é ela que vai definir o seu destino. Porque ao longo do caminho você tem hábitos, você tem escolhas. E essas escolhas são responsáveis por direcionar o seu caminho, por te fazer chegar lá no resultado final. Então, atenção mais aos hábitos e não usar tanta desculpa da genética. Vamos lá! Aí, ali, ó, falou 8 bilhões de habitantes no mundo. Imagina metade desse povo acima do peso. É muita coisa, gente, é muita coisa. E a cada ano que passa, isso aumenta, aumenta e aumenta. Aonde será que a gente vai parar, né? E eu vou abrir até um parêntese aqui para falar sobre isso, que eu até comentei numa pergunta que me fizeram mais cedo. Da questão estética, né? Me perguntaram assim, ó, o que eu achava de alguém se preocupar só com a questão estética, né? Ah, eu quero só ter o bumbum empinado, eu quero ter só o abdômen seco ou o braço definido. E a minha opinião sobre isso é, você pode buscar essas coisas. É importante a estética. Quando você se olha no espelho e você gosta do que você vê, quando você tem a sua autoimagem você tem, como é que eu posso dizer, uma boa visão de si mesmo, né? Acho que eu posso falar assim. Isso melhora a sua autoestima. Você coloca uma roupa que entra bem em você, coloca uma calça que fica justa, fica legal. Você vai numa praia, numa piscina, você não tem vergonha de tirar a sua roupa, entende? Você acha que viver com vergonha é algo saudável? Você deixar de fazer algo por medo do que ou os outros vão pensar, ou porque você não está feliz com a sua aparência, não é saudável também. Isso aí envolve saúde mental que depois acaba refletindo no físico.
Então, a estética é importante. Eu sou a favor da estética. Eu treino também para ter um corpo legal. Porém, isso não pode prejudicar a minha saúde. Isso não pode me fazer ir além dos meus limites que são considerados saudáveis. E foi por isso que eu falei sobre, que eu abri esse parêntese. Porque você pode sim buscar a questão da estética, mas não deixe isso ir por cima, ir além da saúde. Junte os dois. Pare de ficar procurando remédio para emagrecer, pare de ficar procurando procedimentos milagrosos. Faça o básico. Exercício e alimentação, e mantenha isso ao longo do tempo. Porque aí você ganha dois componentes, saúde física e saúde mental. E tudo isso se transforma na melhora da sua imunidade. Porque eu não sei se você sabe, mas suas emoções, elas também influenciam e muito na imunidade. Quando você vive ansiosa, vive com medo, você cria um ambiente propício para que o seu corpo fique mais fraco. E é por isso que saúde física e saúde mental andam lado a lado. Você não pode escolher um. Ah, eu só quero focar nisso daqui, vou focar no corpo. Só minhas emoções vão ficar de lado. Não vai dar certo. Tem um documentário que chama Rio. Deixa eu ver aqui, acho que é Rio, né? Isso, aqui ó, chama Rio. Nesse documentário, eu já vi há algum tempo, mas ele mostra basicamente que as suas emoções influenciam demais nas doenças que você desenvolve ao longo da vida também. Ele mostrou até um caso de uma mulher, vejam só, a mulher era extremamente neurótica em relação ao cuidado com o corpo e com a saúde. Ela não comia praticamente nada fora daquilo ali. Era uma dieta super regrada, era exercício todo santo dia. E aí ao longo do tempo, ela acabou desenvolvendo uma doença, ela desenvolveu um câncer. Por quê? Porque a questão emocional dela acabou se abalando tanto em relação ao que ela não podia fazer, ela ficou tão neurótica em relação àquilo, que ela desenvolveu uma doença mais tarde. E aí esse documentário mostra a história dela, que ela depois acabou se tratando, procurando melhorar a relação dela com as emoções, com os pensamentos, não ser tão rigorosa com ela, não ser tão rígida, porque isso também influencia muito a nossa imunidade. Imunidade não é só exercício e só alimentação, é o conjunto. Emoções também fazem parte disso. E emoções são hábitos. Você pode ter o hábito de pensar coisas negativas sobre si mesma. Você pode ter o hábito de alimentar pensamentos negativos. Tudo isso são hábitos que você precisa identificar e também buscar melhorar, buscar mudar essa mentalidade para que as coisas se combinem e você tenha várias coisas que te sustentem e não só uma, entende? Se você se preocupa só com a parte física, você tem um pilar que é muito fraco, que os outros, se não estiverem bem, vai acabar desabando. Então são várias coisas que você precisa prestar atenção para que você tenha saúde, para que você tenha uma vida de qualidade. Aí você pode estar falando assim, pô Thiago, mas o que me garante que isso vai funcionar e vai me fazer viver, sei lá, 100 anos? E a minha resposta para você é que nada te garante isso. Não existem certezas na vida. A única certeza é que você vai morrer, ponto. Essa é a única, pode ficar tranquilo. Agora, o que vai acontecer ao longo dela, você não sabe. Se você se cuidar da sua saúde, das suas emoções, do seu espírito, e mesmo assim morrer com 30 anos, aconteceu, era para acontecer, entende? Só que as estatísticas estão a nosso favor. Elas mostram que as pessoas que se cuidam vivem muito mais do que as pessoas que não se cuidam. Então, eu prefiro ir a favor das estatísticas e me cuidar, porque eu tenho muito mais chances
de ter uma vida de qualidade, com mais longevidade, do que uma pessoa que não se cuida, entende? Então, essa reflexão fica aí para você também fazer. Vamos lá! Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Covid. Eu trouxe aqui alguns dados bem legais para vocês, ó. Primeiro, a gente está nessa pandemia aí tem quase 2 anos, né? E nesse meio tempo, vários estudos já foram feitos para saber como que tem sido o impacto que o Covid causa na vida das pessoas, como que tem sido o impacto que o sedentarismo, que os maus hábitos alimentares causam na vida das pessoas. E dentre as várias conclusões que eles chegaram, uma delas foi que, primeiro, o vírus do Covid é muito mais agressivo em pessoas sedentárias e que não possuem bons hábitos alimentares. Aí eu te pergunto, desde que começou... Ah, meu Deus, me empolguei aqui e derrubou tudo. Pera aí, deixa eu me recuperar aqui. Pronto, tá tudo certo. Desde que começou... Me fugiu, o que eu ia falar, meu Deus? Ah, lembrei. Desde que começou a pandemia, qual é a orientação que as pessoas estão recebendo? Fique em casa, certo? A gente vê aí o tempo inteiro, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Tá bom, fique em casa. Mas será que essa pessoa que vem ficando em casa, ela está se exercitando de alguma maneira? Ou ela está ficando mais sedentária ainda? Pensa, a gente já tinha uma grande parcela da população sedentária. Depois que a pandemia chegou e a orientação foi fique em casa, você acha que esse número diminuiu? Esse número aumentou assustadoramente. Ou seja, as pessoas que estão em casa, sedentárias, estão com uma saúde ainda mais debilitada. E aí elas ficam muito mais suscetíveis a pegar doenças e a desenvolverem sintomas muito mais graves do Covid. E uma coisa importante, uma vez que você reduz os seus níveis de atividade física, se você era uma pessoa sedentária ou semi-sedentária, uma vez que você fica parada durante muito mais tempo, como a gente tem ficado em casa, você perde massa muscular e ganha gordura, lógico. Tanto é que a gente tem aí um boom de pessoas que ganharam peso. Então, quando você fica grandes períodos assim, como a gente tem ficado, você reduz sua massa muscular e você aumenta seu nível de gordura. Você já cria um ambiente inflamatório, como eu falei agora há pouco. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Aí, você já cria um ambiente inflamatório. Aí, beleza. Quando você reduz o seu nível de atividade física, você perde sua massa muscular, quando você volta, né, a sair, a fazer sua atividade física, você já volta de um nível mais baixo. Ou seja, você estava aqui, ficou parada por conta da pandemia em casa, abaixou. Aí você recentemente voltou a sair para as ruas. A fase crítica, né, de medo passou, aí você já põe a máscara e vai lá no mercado e tudo mais. Só que você não voltou a se exercitar ainda. Então seus níveis de saúde e massa muscular estão mais aqui embaixo. Ou seja, você tem mais risco de desenvolver uma doença e de ter consequências mais sérias por ela. Então, o que tem acontecido é que as pessoas têm reduzido muito a sua capacidade física, o seu condicionamento, os seus níveis de saúde e não estão preocupados em voltar para o nível seguinte e continuar subindo. Eu conheço casos de pessoas que pegaram Covid, passaram aí um tempo com sequelas, perderam de 5, 6, 7, 8 quilos, se recuperaram, mas não fizeram nenhum exercício depois, não mudaram os hábitos. E isso que eu acabei de falar funciona para isso também. Você estava aqui, ó,
Você pegou Covid, ó, seu corpo lutou até o fim. Massa muscular foi embora, perdeu 8 quilos. Beleza. Aí você se recuperou. Seu corpo, sua saúde, sua massa muscular não volta. Você já está com ela lá embaixo. Aí se você pega uma doença aqui, vai ser ainda mais grave em você, entende? E quanto mais você fica nesse ciclo, mais debilitado você vai ficando. É por isso que o exercício, além de ser essencial na vida de todo mundo, é essencial na vida de quem pegou Covid. Você precisa de um programa de treino, você precisa de uma reabilitação para fazer seus pulmões voltarem a funcionar bem, para fazer seus músculos se fortalecerem. Senão você vai estar num ambiente propício para que as doenças sejam ainda mais agressivas com você. E aqui tem, ó, mais de 60% das pessoas que morreram de Covid, eles fizeram um estudo desde o começo, mais de 60% das pessoas que morreram de Covid tinham pelo menos uma doença. Tinham ou diabetes, ou colesterol alto, ou... Nossa, sumiu aqui. Ou açúcar elevado no sangue, qualquer uma dessas, doença do coração, pelo menos uma. Ou seja, quando você é uma pessoa que já tem uma predisposição, que já tem algum problema de saúde, isso vai te acometer de maneira mais grave. E é aí que você precisa se cuidar ainda mais. É essencial que o exercício faça parte da sua vida. Senão, não é só o Covid. O Covid veio só para nos mostrar isso. Ao longo da história, se você for vendo, existem vários eventos de doenças, a influenza, a H1N1, a gripe aviária, todas elas ao longo do tempo já aconteceram e a gente não vai parar no Covid. O Covid veio agora, é o que está acontecendo, mas mais para frente, lá vários anos depois, algo mais vai acontecer, porque é assim que funciona a vida. Não são só flores, a gente passa por momentos de crise. Então, quanto mais você entender isso e estiver preparado, protegido e fortalecido, não é chance que você não vai sofrer nada, mas com toda certeza os seus sintomas ou a chance de você desenvolver algo é muito menor. É isso que os estudos mostram. Que pessoas que são fisicamente ativas correm, olha lá, 35% menos de chance de serem hospitalizadas. Ou seja, um terço, 35% de você não ir para um hospital e não ser entubado, que já é um risco muito grande. Então é uma coisa que eu acredito que ao longo do tempo isso vai mudando a consciência das pessoas. Essa pandemia veio para nos mostrar muito isso. A gente ficou em casa há muito tempo. Tem gente que até agora está em casa e não está saindo. E os efeitos estão aparecendo. Tanto é que já existem vários projetos de lei para considerar academias e outros ambientes como atividades essenciais. Exercício, atividade essencial na vida. Porque sem ele, você perde qualidade, você vive menos, você tem mais problemas de saúde. Então, em vários estados já foram aprovados. Em São Paulo ainda está para ser aprovado. Mas eu tenho certeza que vai ser. Porque faz todo sentido. Exercício é atividade essencial na nossa vida. Sem ele, nossa qualidade de vida, despenca. Você muitas vezes vive sem energia, com limitações, não faz as coisas que gostaria, pega a doença com mais facilidade. É um grande problema. Vamos lá, ver o que tem mais aqui. Bom, já temos aí, 41 minutos. Eu me programei hoje para fazer 20. Legal, eu vou falando e vai saindo, é isso aí. Bom, pessoal, então eu acredito que eu passei o que é de mais importante assim para vocês compreenderem. Tem muito mais coisa além disso, mas o foco foi só para despertar a consciência para vocês. Então, se eu pudesse concluir aqui,
o que eu falaria? Pessoas ativas, né, que já estão fazendo exercício. Qual que é a recomendação? Continua fazendo exercício, não para. Não para. Se você por algum acaso pegar uma doença, ficar resfriado, pegar Covid, tudo bem, é um momento ali que você vai ter que se recuperar. Mas primeiro, você já vai estar forte para lidar com aquilo. E segundo, quando terminar, você volte. Volte o mais rápido possível. E a outra orientação é pessoas sedentárias ou que já têm algum problema de saúde, a recomendação é ainda maior. Se exercitem, façam exercício. Se você não está saindo de casa, dá um jeito. Procura alguém que você conheça que faça isso, que trabalhe com exercício. Procure orientação. Mas não fique deixando empurrar com a barriga. Ah, quando isso passar... a gente está desde o ano passado falando, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. E existem as previsões aí de vacina que vai todo mundo ser vacinado só daqui um ano. E nem todo mundo às vezes pode conseguir a vacinação. Então não deixa para depois. Se cuida já. Seu corpo é uma casa. Cuide bem dela. Cuide bem do lugar que você mora, porque ele vai te possibilitar viver mais, alcançar os seus sonhos, conseguir conquistar seus objetivos, ter energia para aproveitar a vida. Ele vai te possibilitar isso. Então cuide bem dele. Bom, turma, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas? Dúvidas? Eu gosto de responder dúvidas. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, ó. A Lilian, meu amor, falou assim, ó. A maioria das doenças hoje são psicossomáticas. Isso é muito verdade. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a questão emocional envolvida para tudo, né? Então, o medo, a ansiedade, os pensamentos negativos, a questão do você achar que você não merece, você não se valorizar, você se colocar para baixo o tempo todo, você querer carregar o mundo nas costas, você não conseguir falar não para as pessoas. Tudo isso gera sentimentos que ao longo do tempo vão se somatizando. E aí surge uma doença depois. Então você daqui a pouco tem uma dor na coluna, na região lombar, não porque você tem algum problema, porque, e acreditem, isso existe. A pessoa tem dor, eu já vi casos. A pessoa tem dor, reclama de dor, vai no médico, faz uma radiografia da coluna, faz ressonância, faz tudo, não encontra nada. A pessoa está saudável, mas ela tem dor. Por quê? Porque está aqui, ó. Sabe algo que é muito comum? Pessoas que gostam de carregar o mundo nas costas, gostam de abraçar todo mundo, fazer tudo pelos outros. É muito comum ter dor nessa região, dor dos ombros, pescoço, lombar. Por quê? Como se fosse um peso sendo carregado, entende? Ela carrega todo mundo, põe todo mundo nas costas e vai andando, e esquece dela. Então ela fica carregando todo mundo, aí começa a dar dor. E isso ao longo do tempo somatiza. É doido isso, né? A mente é uma coisa extraordinária. Então muitas doenças são psicossomáticas mesmo. É por isso que a gente tem que cuidar do físico e do mental também. Atualmente a gente tem visto muita questão mental sendo falada. Ansiedade, depressão, os níveis estão lá em cima. Então, saúde física e mental tem que andar ali, lado a lado, senão não funciona. Um sem o outro não se sustenta durante muito tempo. Uma hora a corda arrebenta do lado mais fraco. Bom, turma, então, olha, hoje foi massa, hein? Eu gostei pra caramba de estar falando com vocês aqui. E eu espero que esse assunto que a gente falou sobre várias outras coisas também junto, foi até para o âmbito da saúde mental, né? Dos pensamentos, da mente. Então, gostei, bacana. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham saído dessa live aqui com uma ideia um pouco diferente, com um nível de consciência diferente, melhores do que quando vocês entraram, porque essa é a minha missão.
Se você entrar aqui na live e sair melhor do que quando entrou, pensando um pouco diferente, isso me deixa muito feliz. E é o meu foco aqui. Então, valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Então, bom fim de semana.